Ok, ok, forasteiro. Vamos lá, vamos que vamos. Tô olhando aqui o Smart, ele tá me dizendo que eu tenho 20 minutos só de armazenamento. Eu não sei como é que vai ser isso aí, bora ver. Tomando aqui uma beberagem, experimentando a minha nova fórmula de ingerir líquidos com pouco açúcar branco. Não sei onde isso vai dar. Vamos aqui passando adiante. Eu vejo com o rabo do olho que hoje são 6h11 e hoje são 8/3/2026, domingo, certo? Hoje tem jogo do Flamengo com o Fluminense, decisão da Copa Estadual, não sei como é que chama lá, a Copa deles lá no Rio de Janeiro. Deixa-me começar aqui, vamos começar fazendo aqui uma pesquisa no Globo, certo? Veja que ao pedir para fazer pesquisa no Globo, eu estou entrando na entranha do inimigo, certo? Na entranha do monstro, tá certo? O sistema Globo de produções comunicacionais, como quiser, seja na escrita, seja na fala, é um sistema que opera para o sistema, tá certo? Para o sistema liberal, para o sistema capitalista, para o sistema burguês, tá certo? E é uma luta de classe, tá certo? É todo um equipamento. A informação que eu tenho é que logo que me parece a ditadura foi implantada em 64, o jornal Times se ofereceu junto com a revista Life para orientar, para assessorar a montagem. Não sei se deu capital, tá certo? Eu não sei se a CIA entrou, mas o fato é que precisavam ali, sabe, montar um esquema de comunicação, um sistema de oferecimento de mensagens entre remetentes e destinatários, certo? Entre emissores e receptores, entendeu? Precisavam aumentar a força do rádio, tá certo? Veja que o Hitler fez comunicação no tempo dele através de Goebbels, através do rádio, do aparelho de rádio, da radiodifusão, juntamente com apoio de produção cinematográfica. O cinema, uma sala de cinema, de repente virava um tremendo telão ali para produzir notícias e fazer a cabeça do povo. E mentir pro povo e iludir o povo, tá certo? Porque no fundo foi isso que aconteceu. Goebbels foi um feiticeiro, foi um xamã mentiroso, um sacerdote mentiroso. Tem ali uma matéria sobre o Bertrand de Russell esculhambando com a religião, tá certo? Depois eu posso ir lá. É um desses jornalões aí que a gente vai ver aí. Vou tomar um gole de café que é melhor para mim. Me parece que hoje eu estou programado para ter só 20 minutos de vídeo, é o que diz aqui meu Smart, tá certo? Mas veja que, novamente, voltando ao sistema Globo de comunicação, seja escrita, seja falada, tá certo? É um sistema idealizado por empresários, pelo Roberto Marinho na época, certo? Que servia à ditadura. Então o trabalho dele era combater ali, sabe, as forças que vinham de fora, as forças comunistas, tá certo? Suposta. E olha que vinha mesmo, certo? O comunismo veio, rapaz, sabe, já tinha partido comunista aqui no Brasil, tá certo? E aquela coisa toda. E aí a classe média, a classe conservadora, sabe, a classe de direita se cagava de medo, sabe, de mudar o status quo. O negócio do jeito estava bom, do jeito que era, tá certo? E eles não queriam mudar, tá certo? Veja que a gente está lutando com uma tradição no mundo, rapaz, sabe? Uma coisa velha no mundo, sabe? Quando membros de famílias, de dinastias, sabe, se organizavam ali, se punham à força
perante ali ali o grupo, tá certo? E estabelecia uma forma, estabelecia a hierarquia, sabe? A desigualdade, sabe? E veja então, sabe, e se apropriavam principalmente para qual era o fim dessa hierarquização e dessa assimetria, era se apropriar dos excedentes da produção, rapaz, e do trabalho, não era nada mais do que isso, certo? Convencer as pessoas a trabalharem para eles, sabe, para aqueles da dinastia, para o capitão da tribo, sabe? Era isso. E como não havia uma dimensão, talvez assim, civilizatória, uma dimensão cósmica no sentido de amplidão, tá certo? Aí, sabe, da humanidade, dos destinos da humanidade, eles se fechavam em si e viviam ali. Passou uma moto ali fora, viviam ali o momento, sabe, o momento de prazer, como é que a gente chama o prazer que eu costumo chamar? É o momento de tomar um gole de café. Viver aquele momento de prazer, a palavra não vem. E prazer em todos os sentidos, momento em gozo do corpo, em gozo de corpos, e em gozo, sabe, de condições materiais, de posses, de possessões, tá certo? E é assim, mais tarde eu vou abrir ali, sabe, a figura do Vocaro tá me invocando, olha. Eu acho que esse cara ele quis repetir o Epstein, mas eu volto logo mais ali, sabe, quando for falar dele. Mas o fato é que eu quero deixar assim, bem claro, sabe, o meu incômodo com esse meio, sabe, com esse aparelho ideológico de mercado, digamos assim, ou de sociedade, eu sei, o Althusser falava aparelho ideológico de Estado, tá certo? Mas veja que a sociedade tem um pilar do Estado e tem um pilar do mercado, tá certo? Enquanto aparelho ideológico, veja, eu falei da sociedade, tá certo? Esse aparelho ideológico, a Rede Globo, é uma entidade de mercado, certo? Que opera no mercado e produz propaganda, sabe, para quem quiser, mas ela tem uma propaganda de classe definida, especificada e vende, sabe, propaganda do Estado e do governo de plantão, tá certo? Estado e governo que refletem o poder político da classe social que está no comando. E pelo que eu sei, a classe social que sempre esteve no comando é a classe burguesa, tá certo? A classe que tem força militar, tá certo? Que organiza exércitos, não é? E tem armas de guerra, tá certo? E se impõe pela força, na verdade é isso. Falando aqui do Vocaro, por exemplo, do Vorcaro, ele tinha o sicário dele lá, sabe? Tinha um cidadão lá, o Felipe Luiz, eu vou dizer o nome dele completo, hein? Felipe Luiz Machado de Moraes Mourão. Felipe Luiz Machado de Moraes Mourão, tá certo? Esse era o tal de vulgo sicário, tá certo? Era o cara, sabe, o braço armado, o braço sujo, o braço... lá no Nordeste você tinha o jagunço, tá certo? O dono de uma fazenda, sabe, ele tinha lá os peões dele, os vaqueiros, tá certo? Mas tinha ali um grupo ali, sabe, que fazia maldade, sabe? Que ali, sabe, disciplinava, sabe, ali a peãozada, tá certo? E tinha um que era mais mal que os outros, certo? Era o jagunço, sabe, ali o assassino de aluguel, tá certo? Que matava dentro da fazenda e matava fora da fazenda, matava os adversários. Mas veja que cada fazendeiro tinha o mesmo sistema, tinha seus matadores, tá certo? Aí o pau quebrava. Toma um gole de café. Café que na verdade não é só café, tá certo? Eu tenho Nescau aqui, tenho café solúvel. Outro dia eu queria me lembrar da palavra solúvel e não vinha, eu falava de granulado, tá certo? Mas não é solúvel. É um café que você não precisa coar, tá certo?
E não sei, tô fazendo testes aí, tá certo? Para fugir, rapaz, do açúcar branco, olha, para diminuir a gordura na barriga, ver se pode. Duvido. Duvido. Rapaz, mas é o seguinte, eu já tô com 10 minutos, rapaz, e aqui tá marcando que eu tenho só mais de 10. Mas assim, voltemos então aqui, só para finalizar a Rede Globo, veja que nós temos o sistema Globo de produções, né, de propaganda aqui no Brasil, tá certo? Mas há outros sistemas fora do Brasil, na Argentina tem, não vou lembrar o nome do sistema de propaganda lá na Argentina, mas são empresas de cidadãos, de empresários, de burgueses, burgueses conservadores, tá certo? Não vou lembrar o nome das empresas lá da Argentina, mas que operam em favor, sabe, os seres humanos têm essa coisa. Acho que eu preciso ir logo lá no Bertrand Russell. Deixa eu ver aqui o Bertrand. Não sei onde foi que eu vi o Bertrand Russell. Não sei, eu vi uma matéria sobre o Bertrand, eu não sei. Rapaz, onde ele esculacha, rapaz, sabe? Porra. Deixa eu ver aqui se eu acho. Uma matéria sobre o Bertrand. Ah, não vou achar. Vamos ver se está na Globo aqui. Não sei. Mas ele fala assim, sabe, com um corte assim, sabe, com uma navalhada de Ockham, sabe? Porra, chega dói, rapaz, olha. Navalha na carne. Será que é no YouTube? Não sei se é no YouTube. Eu acho que a Globo ela não colocaria, ela não falaria do Bertrand, olha, eu vou te contar, mas quando já? Não. Toma um gole de café enquanto eu procuro aqui o Bertrand. Vejamos aqui. Rapaz, eu só sei que o Bertrand esculhamba com a religião, tá certo? Sei. Não, não tá aqui, não. Mas assim, o Bertrand, deixa eu não sei se é medo que ele fala, tá certo? Não sei, não tá aqui. Uma droga. Mas é isso. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, ver se eu acho o Bertrand. Porque eu penso que é dessa maneira, rapaz, que a coisa opera, sabe? Os seres humanos, eles são aterrorizados, sabe? Na Idade Média, eles inventaram a prática de confessar pecados. Primeiro, inventaram a noção de pecado, certo? Aí eu não entendo, dizem que Yeshua veio para nos liberar, sabe, do pecado, tá certo? E de repente o cidadão precisava confessar os pecados, aí eu não entendia porra, quer dizer, não é que eu não entendia, eu não entendo porra nenhuma. Mas assim, eu tô tentando aqui, eu tô enrolando aqui, tentando achar o Bertrand Russell, certo? Mas eu não vou achar, não. Com certeza não vou achar. Eu vou desistir do Bertrand Russell, mas ele falava qualquer coisa assim a respeito desse medo, sabe, que se cria. Mas ele usou uma palavra muito forte, tá certo? E isso se atribui a quê? Se atribui às pessoas que sustentam o poder político, tá certo? De repente, os indivíduos na sociedade, eles têm uma importância, certo? Os indivíduos na sociedade, eles servem para produzir trabalho, não vou falar de mercadoria, tá certo? Mas eles produzem bens de uso, certo? E como alimentos, sabe, e carnes e não sei mais o que, tá certo? E tecnologias também, tá certo? Hoje ali o Vale do Silício tá cheio de técnicos indianos, técnicos chineses não tem, tá certo? Mas tem indianos, tem, eu não sei qual é ali, sabe, ali quem sabe asiáticos ali de outras nações que não sejam chinesas, tá certo? E esse pessoal produz tecnologia para os que tem capital, tá certo? Para o Zuckerberg, para o Bezos e outros aí, sabe, que possuem plataformas de comunicação e plataformas de tecnologia.
Eu não conheço bem esse meio aí dos produtos de tecnologia, aí de informática, tá certo? Mas o fato é que há pessoas capitalistas que organizam espaços hoje, espaços de trabalho e de produção e de extração de energia humana em favor deles, tá certo? Essa é a questão. E o Bertrand, falando da religião, a religião é um componente hoje, tá certo? Em tudo se pode, sabe, despertar o sentimento de crença, sabe, o sentimento não divino, mas o sentimento de superstição, sabe, a crença supersticiosa, sabe. Talvez seja aí a questão, sabe, pode ser que o divino exista, mas existe a manipulação do divino, tá certo? Que a gente vai chamar de superstição. E eu acho que o Bertrand ele vai nessa direção aí, tá certo? Tem aquelas coisas profundas no ser humano, sabe, que a gente não... coisas metafísicas que a gente não consegue aí alcançar, tá certo? E não consegue teorizar por serem abstratas. E temos coisas que são do mundo prático, as superstições. Essa palavra eu acho que eu vou chamar para esse vídeo, sabe, de superstição, para justamente retratar, sabe, essa situação que os manipuladores, sabe, dos semelhantes, os dominadores, os opressores. Hoje a gente pode identificar os capitalistas, os donos de capital, tá certo? Os donos de bancos, tá certo? Para poder extrair ali, sabe, com facilidade o que eles querem, tá certo? Eles inventam artifícios, inventam discursos, tá certo? E criam lendas, tá certo? E criam seres fantásticos aí para impressionar a gente e dão explicações fantásticas, sabe, para convencer essas coisas todas, tá certo? Eu estou com 16 minutos e de olho aqui nos 20 minutos que estão me ameaçando. Eu vou tomar mais um gole de café, último gole, mas é isso aí. Já achei o título para este vídeo, vai ser Superstição, para justamente para representar, sabe, os medos que a gente tem criados, os medos naturais, mas na verdade não são medos naturais. Para mim esses medos são adquiridos, tá certo? Na nossa relação com o mundo, sabe, a gente percebe o que está ao redor, tá certo? Meu irmão que faleceu, ele conta, sabe, quando a gente morava em Altamira, o serviço de recolhimento de fezes era no fundo do quintal, tá certo? A privada era no fundo do quintal e não havia luz elétrica e ele pegava então uma lamparina quando precisava ali, sabe, defecar e ia lá para o fundo do quintal sozinho, sabe, não tinha perigo ali. O perigo era no meio do caminho uma cobra ali, sabe, de repente ele pisar numa cobra, qualquer coisa assim, tá certo? E ele dentro ali do privê, tinha ali o que, 5 anos, 4 anos, 5 anos, eu acho que a mãe dele, sabe, não acompanhava, o pai também não, tá certo, ele ia sozinho. E ali dentro, vendo as sombras e vendo, sabe, as sombras, veja, ele estava num ambiente com iluminação produzidas por lamparina, e de repente ele via a própria sombra e confundia a mente dele, sabe, e dizia que estava vendo visagem, e visagem era assim, sabe, uma entidade presente nas histórias que ali, sabe, se contava em roda, sabe, em roda de conversas, falando das coisas do dia a dia, à noite, não tendo luz elétrica na cidade, as pessoas iam para a rua, para as calçadas ali à frente das casas, tá certo? E ali, sabe, a família e os vizinhos ali ficavam conversando coisas e frequentemente falavam de visagens. Outra oportunidade eu vou trazer aí visagens da pauta de novo, tá certo? Então o mundo da superstição, rapaz, é o mundo das visagens, tá certo? Dessas coisas que a gente acha que viu e não viu, tá certo? O Descartes, quando vai pensar em coisa séria, tá certo? Ele diz assim, eu quero pôr em dúvida, tá certo? Quero pôr em dúvida, rapaz, sabe? Que nem tudo, sabe? Que a gente ouve, tá certo? E sente, sabe? Traz certeza, rapaz, sabe? É epistemológico, é científico, sabe? É definitivo, qualquer coisa assim, tá certo? Eu vou ficando por aqui, assustado aqui, sabe? São 19 minutos, tá certo? Vou dizendo que meu nome é Ernesto Caboclo Falador neste domingo, rapaz, olha, 8 de março
A propósito, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, tá certo? Aí desses seres humanos que fazem oposição a outros aí, rapaz, dentro da espécie humana. Bom dia, bom dia, bom dia.